Bom, eu acho que eu poderia falar que a minha paixão por desenho, ela vem desde pequeno, né? Desde pequeno eu já desenhava e isso é uma coisa que sempre fez parte de mim. Mais ou menos em 2015, eu ganhei uma mesinha da Wacom, da mais barata, da mais simples da minha mãe, e aí foi que eu comecei a entrar de cara nessa coisa de arte digital. E dali pra frente, eu tive um novo sonho, uma nova ambição, que era adquirir uma tablet Pen Display. Na época, isso era uma coisa completamente distante e impalpável para mim. Eu finalmente tive condições de adquirir a minha própria Pen Display. E hoje vamos falar justamente sobre o unboxing desta maravilha e fazer um review para saber se realmente esse investimento aqui valeu a pena. Ela custou R$ 2.200, foi o preço da mesa. Eu comprei pela AliExpress, você pode procurar aí e encontrar o produto que você quiser. Esse não é um vídeo patrocinado definitivamente, mas caso você queira procurar, essa mesa é a Gaomon PD 2200, ou seja, ela tem 21.5 polegadas. É uma mesa muito grande, é um investimento muito legal e ele veio justamente da China. Ou seja, se você quiser comprar uma belezinha dessa, você não vai encontrar no Brasil, você tem que importar e você também tem que prestar atenção nos impostos que você vai pagar quando isso daqui chegar no Brasil. Essa mesa custou R$ 2.200, mas quando ela chegou aqui no Brasil eu tive que pagar mais R$ 600 de imposto aduaneiro. E aí o preço subiu muito mais, foi para R$ 2.800, que é um preço que eu não imaginei que eu fosse pagar inicialmente. Então, antes de você fazer esse investimento, tenha certeza de que você vai ter um dinheiro extra para pagar os impostos quando isso daqui chegar no Brasil. Até adquirir essa mesa daqui, eu estava utilizando essa One by Wacom aqui, bem simples, que eu tenho já desde 2016. Ela tá até inclusive com os botões da caneta aqui quebrados, não estava dando para trabalhar com ela, estava muito insuficiente para o meu trabalho, então chegou a hora de investir numa coisa um pouco mais arrojada, né? Então vamos ver o unboxing dessa belezinha aqui. Muito bem, então vamos agora para o unboxing da Gaomon PD 2200, né? Ela veio surpreendentemente bem preservada, considerando que ela veio da China, ela percorreu um longo caminho até chegar aqui. E além disso, teve greve dos Correios, né, durante o tempo que ela estava sendo enviada, então considerando tudo isso, até que ela chegou muito bem preservada, mais até do que eu esperava. Bom, essa aqui é a maleta de papelão que ela veio. Abrindo a maleta, então, ela veio com alguns pequenos amassados, mas nada que tenha atrapalhado ali no que realmente interessa, que é a mesa, né? Ela veio em perfeito estado, funcionando perfeitamente bem. Dentro da maleta nós temos então os acessórios, né? Os periféricos, todos bem guardadinhos ali no isopor. Eu gostaria que tivesse vindo também junto com um plástico bolha, porque eu acho que teria preservado um pouco mais. Mas como eu não tive nenhum problema com nenhum dos equipamentos, então tá tranquilo. Aqui nós temos a luva, né? A luva de 2 dedos. Temos também a caixinha que vem com todos os pequenos periféricos. Aqui dentro tem a caneta da mesa. Um cabo HDMI. Temos também o case da caneta. Um cabo USB. Esse cabo aí que é o do carregador. E o carregador propriamente dito. Tirando então o isopor, temos aqui a nossa poderosíssima Gaomon PD 2200. Ela veio ali dentro de um plástico, né? Um plástico que você pode abrir ele, ao invés de precisar rasgar, você pode só puxar ali do lado e você já abre o plástico. Eu, na verdade, não me desfiz desse plástico porque eu achei que ele é um plástico muito legal para você guardar ela, caso você precise deslocar para algum outro local, viajar ou então se mudar. É bem legal você tentar preservar ela o máximo possível. E eu tava ali tentando descobrir como é que mexe naquele suporte. Bom, então essa é basicamente a Gaomon PD 2200, né? Agora ela já está ali guardada na minha mesa. Ali temos a bateria, o carregador. Temos ali o cabo USB, o case da caneta, né? A caneta é muito leve, surpreendentemente leve. Temos então o cabo que eu acredito ser o HDMI. E aqui é o cabo do carregador. Temos também a nossa luva de 2 dedos. Ela é muito confortável, ela é muito macia, né? Falta apenas um pouco de costume pra mim, que eu tô usando há pouco tempo, então eu tenho que me acostumar um pouco melhor com essa luva. Mas no geral ela é muito confortável e ela é muito boa também. E ela encaixa muito bem na mão. Eu imaginei que fosse ficar um pouco grande.
Bom, então é basicamente esses os periféricos que vêm junto com a Gaumon. E agora para comparar a minha mesinha da Wacom, One by Wacom, né, CTL 470. E agora a parte mais empolgante desse vídeo, que é retirar a película da Gaumon. Parte bem satisfatória. Eu derrubei até a caneta ali sem querer, de tanta empolgação. Tirar com cuidado para não, né, destruir a mesa. Porque com certeza não foi barato. Então essa aqui é a comparação entre a minha mesinha antiga, né, e a Gaumon, que é 4 vezes o tamanho da One by Wacom que eu tinha. Agora a comparação com o meu celular. Ela é 2 vezes a altura do meu celular, né? Ele é um Galaxy J4 Plus. A comparação com a raquete elétrica também, só pra ver, só por curiosidade. E a régua, né? Ela dá basicamente 2 réguas de largura e uma régua de altura, né? 22 polegadas. Aqui temos uma comparação entre as duas canetas que eu tive. Essa, no caso, é a Gaumon, essa mais novinha, e essa velha e feia é a minha caneta antiga da One by Wacom. As duas são basicamente o mesmo tamanho, né? Elas são basicamente também o mesmo peso, né? E aqui é como você pode retirar a ponta da caneta utilizando o case. É muito fácil, né? E a ponta, ela é até muito pequena. Ela é menor do que pontas aí que eu já vi em outras canetas e tudo mais. Esse, então, é o cabo HDMI. Temos também o carregador, o cabo do carregador. Você vai precisar de um adaptador para ele, porque ele tem 2 pinos e um que ele é meio quadrado, né? Que não existe isso no Brasil. Na verdade, são 2 quadrados e um pino. Isso é uma coisa que no Brasil a gente já não tem mais, então você vai precisar de um adaptador para poder conectar ele na fonte e assim conectar diretamente na sua tomada. Então recomendo que você, antes de comprar, já vá atrás de adquirir um adaptador, porque vai ser necessário. E também o cabo USB. É necessário que você conecte tanto o cabo USB quanto o HDMI na sua mesa. Se você conectar somente um, não vai funcionar, ela não vai ser conectada ao seu computador, porque no caso o HDMI ele transfere as informações de um monitor, né? Ele projeta o monitor, enquanto que o USB passa as informações de pressão da caneta e tudo mais. Então você precisa conectar os dois. Em outras versões dessa mesa, por exemplo na 16HD, você não precisa da bateria da tomada. Você pode conectar simplesmente o USB e o HDMI e ele vai funcionar no computador. A 22HD, talvez por algum motivo, talvez por ela ser maior, isso não acontece. Você precisa conectar os dois para que ela esteja funcionando perfeitamente bem. Bom, aqui tá minha namorada que estava me ajudando a montar a mesa na hora. E essa é basicamente a Gaumon 2200, né? Eu levei um pequeno tempinho até conseguir conectar ela corretamente no computador. Eu tive que configurar a pressão, né? Levei alguns tapas para conseguir configurar a pressão dela, porque tinha que baixar o driver, tinha que conectar ela corretamente. Mas depois que você conecta tudo certinho, é basicamente tranquilo, né? Aqui são os botões touch da mesa. Tem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. As do lado esquerdo são para você desenhar, né? Coisas como você poder dar zoom, você poder aumentar ou diminuir o tamanho do pincel e por aí vai. Enquanto que do lado direito são basicamente os botões de menu da mesa. Eu tava basicamente tentando configurar o drive, né? Você vai levar um tempinho aí, talvez uns 15 minutos para conseguir configurar todos os drivers, né? Quando eu conectei da primeira vez a pressão não tava funcionando, mas é porque você tem que desinstalar todos os drivers que você tenha anteriormente na sua mesa. Se você tiver, como por exemplo eu tinha mesas da Wacom instaladas no seu computador, você vai precisar desinstalar tudo e instalar os drivers da sua nova mesa, né? No caso da Gaumon. E aí você vai precisar reiniciar o computador também, mas isso daí é modus operandi básico, né? Toda vez que você vai utilizar uma nova mesa, principalmente de outra marca. Se você utilizar mais de um drive, ele meio que vai dar problema. Agora eu tô testando ela pela primeira vez, esse daí foi o primeiro desenho que eu fiz nela. É a primeira vez que eu tô desenhando na mesa.
Eu ainda não sabia muito bem o que estava acontecendo, esse desenho ficou um pouco tosco, mas o objetivo era mais me acostumar com a mesa e entender como é que os primeiros botões funcionam. Vocês estão vendo que no começo desse desenho eu não estava utilizando o teclado, estava usando só os botões da mesa mesmo, né? Porque no caso da minha mesa, como ela possui botões, tem modelos que não vem com botão, tem modelo que vem simplesmente a mesa mesmo. Só que no caso eu preferi uma que vem com botões, apesar de eu não estar utilizando muito eles no processo, porque eu estou muito mais acostumado com o teclado. Então vocês vão ver que depois eu vou colocar um outro teclado aí que eu tinha em casa, conectar ele na mesa, porque assim ficou muito mais fácil o meu workflow, porque senão o notebook fica muito longe e aí eu tenho que ficar esticando o braço para poder utilizar o teclado e isso não tava funcionando muito bem. Bom, no geral, ela é uma mesa muito boa de se utilizar. Existe uma questão muito importante que você precisa estar atento, que é basicamente você não ficar perto de uma janela. Porque no meu caso, minha mesa de trabalho, ela fica literalmente do lado de uma janela muito clara. Mas aí é só questão de você comprar uma cortina que tenha blackout para que você não seja incomodado pela luz do sol. Porque a luz do sol atrapalha muito, né? Apesar de que, mesmo assim, você consegue utilizar a mesa. Não é que ela vai impedir você de trabalhar caso tenha alguma luz acesa perto. É só se realmente tiver uma luz muito forte, como uma luz do sol entrando diretamente no seu quarto, aí sim vai te prejudicar. Mas, fora isso, ela funciona perfeitamente bem. Eu não tive nenhum problema com nenhum dos equipamentos. Ela funciona muito bem, e como eu já tinha utilizado alguns tablets da Samsung para desenhar antes, né, eu sei que não é a mesma coisa, mas eu já tinha utilizado alguns tablets para desenho anteriormente, então para mim desenhar diretamente na tela é uma coisa que, claro, eu nunca tinha desenhado numa mesa de 22 polegadas, mas é uma coisa que eu não achei tão complexo assim. Eu achei muito tranquilo de ser feito. Eu me acostumei rapidamente, né, com esse modo de desenhar. A única coisa que eu vou levar um pouquinho mais de tempo para me acostumar é utilizar um monitor tão grande, porque por ele ser muito maior do que o convencional, você precisa olhar para todos os lados, você precisa se movimentar muito mais, né? Exige muito mais de sua percepção espacial. Você precisa movimentar mais a mão. Quando você rotaciona a tela, você rotaciona a tela inteira e você... É simplesmente uma questão de se acostumar mesmo, não é que seja nada ruim da mesa, simplesmente leva um tempo para você se acostumar. Mas eu senti que meu desenho, ele ficou muito mais prático e muito mais fácil de ser feito utilizando essa mesa. Quando você está olhando diretamente, você tem uma perspectiva de proporção muito mais prática e muito mais eficiente, na minha opinião, do que você está utilizando uma mesa que não seja display, por exemplo. Eu achei muito mais prático e muito mais eficiente. Então, na hora de você avaliar se realmente vale a pena ou não você comprar uma mesa para poder utilizar uma mesa Pen Display, que realmente são muito caras, e isso é verdade, vale a pena você pensar se você está preferindo fazer uma coisa que seja um pouco mais prática, que é o caso das Pen Displays, ou se o que você faz, de repente, pode ser o suficiente utilizando uma mesa que não seja Pen Display. Às vezes você tem necessidades como eu, que é de fazer concepts muito detalhados e muito complexos, e você vai precisar de ter um contato mais próximo com o desenho. Então, para isso, a Pen Display ela é muito útil. Mas se você faz coisas não tão complexas e você não precisa de tanto nível de detalhamento assim no seu desenho, talvez não seja tão necessário assim. Afinal de contas, é um investimento muito caro, principalmente para nós brasileiros, que não temos como comprar diretamente no Brasil, a gente tem que importar, e é muito caro. Você tem que pagar a fiscalização aduaneira, que é caríssima, e por causa disso acaba não valendo a pena, caso realmente não seja extremamente essencial para o seu trabalho, como é no meu caso. Bom, no geral é uma mesa ótima, ela funciona muito bem. Na hora que eu conectei ela na tomada e conectei no computador, ela foi reconhecida automaticamente, eu não precisei fazer nada além de conectar na tomada e a mesa já ligou e já começou a duplicar meu monitor. E daí foi só clicar ali para poder estender o monitor e ela foi extremamente tranquila de ser colocada no computador, né?
e também extremamente tranquila de ser utilizada. Eu não senti muito delay, eu sinto que existe essa preocupação, né, da mesa ter um delay entre o que você está desenhando e o que está aparecendo na tela, mas eu não consegui perceber isso. E também, como essa mesa possui 8.000 níveis de pressão, ela também é muito mais prática, porque ela possui muito mais refinamento na pressão. Você consegue muito mais detalhes de pressão do que você conseguiria numa mesa pequena mais simples. E esse aqui é basicamente o resultado final do meu primeiro desenho nessa Gaumon 22 HD. Foi bem simples o desenho, mas é porque eu realmente estava tentando entender o que estava acontecendo ali. E foi esse o resultado. Bom, no geral, essa mesa vale muito a pena, né? Ela custou cerca de 3.000, 2.700 mais ou menos, eu não me lembro exatamente qual foi o preço. E o que foi mais caro, na minha opinião, e que talvez é um fator para você considerar se realmente vale a pena ou não, é a fiscalização aduaneira que eu tive que pagar, ou seja, a alfândega de quando ela chegou no Brasil, ela ficou parada por mais ou menos 20 dias no Brasil, porque ela tinha que passar pela alfândega, que custou cerca de R$600. Ou seja, no final das contas foi quase R$3.600, então você tem que avaliar se realmente vale a pena você fazer um investimento tão grande assim, tendo ciência de que você pode sim pagar imposto quando ela chega no Brasil. E é por isso que quando você compra uma coisa pela AliExpress, geralmente ele é muito barato, muito mais barato do que você encontra em outros lugares. Porque eles sabem que quando chegar no Brasil, você vai ter que pagar um imposto muito caro, porque o Brasil é o país dos impostos. Então, quando isso acontece, você acaba subindo muito mais o preço do produto do que você imaginaria que ele subiria. Mas, fora isso, eu não tive nenhum outro problema com o preço. O frete foi muito barato e também, né, acabou levando 2 meses para chegar. Mas é aquela coisa, compra pela AliExpress, você tem que comprar e esquecer que comprou pra ela chegar na sua casa de surpresa. Bom, e é basicamente isso. Bom, então o vídeo foi basicamente esse, eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha sanado as suas dúvidas. Se você também está pensando em adquirir um Pen Display, se também está pensando em adquirir uma mesa como a Gaumon PD 2200, existem outros modelos que você pode procurar. Eu recomendo que, se você estiver começando, procure por um Pen Display um pouco mais acessível, como por exemplo a Gaumon PD 16 HD, que é uma mesa muito mais interessante porque ela tem um tamanho menor, ela possui 15.9 mais ou menos polegadas, mas ela é um pouco mais fácil de ser utilizada e também o preço é muito mais barato. Então, caso não seja de extrema necessidade, eu não acho que você precisaria correr atrás de adquirir uma 22 polegadas, por exemplo. Além disso, existem outros modelos como o Huion, XP, você tem aí, por exemplo, a Wacom também, apesar de que a Gaumon era a única que eu encontrei, a única marca que eu tinha encontrado com disponibilidade na época que eu estava procurando, já tem mais ou menos uns 2 meses. O preço de todas as outras mesas estava muito caro e principalmente depois da pandemia é que os preços aumentaram ainda mais. Então veio um monte de coisa ao mesmo tempo, veio pandemia, greve dos correios e tudo isso fez com que acabasse a disponibilidade do produto e os que você encontrasse para comprar estivessem às vezes 2 vezes mais caro do que o convencional. Então pensa em todos esses detalhes antes de você fazer um investimento desses. Essa mesa está valendo muito a pena, acrescentando muito no meu trabalho. Eu uso ela como um monitor secundário aqui no meu notebook, ele é um Dell G3 e ela tá dando super conta do trabalho e eu recomendo muito se você estiver precisando de uma Pen Display com um preço muito mais acessível do que se você fosse procurar por uma Wacom, por exemplo. Mas o vídeo é esse, eu espero que você tenha gostado. Eu vejo você da próxima vez. Se você for novo aqui, se inscreve que tem muito mais conteúdo de arte esperando por você. Tchau!